Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos para estarmos meditando o texto do Sagrado Evangelho desta quinta-feira, da 23ª semana do Tempo Comum. Lembre que sempre Jesus, nos textos dos Sagrados Evangelhos, vem nos trazer boa notícia, conselhos, ensinamentos para o nosso crescimento na fé. Apesar de tantos ensinamentos, de tanto despreendimento da parte de Deus, nós, humanos, insistimos persistir na nossa dureza de coração. Hoje Jesus nos convida a algo extraordinário, que parece muito distante do mundo em que vivemos. Parece que Jesus não vivia a realidade. Parece que Jesus não conhecia a humanidade que ele criou. Apenas parece. Porque Jesus não só conhece, ele se fez humano, como nós. Caríssimos, Jesus hoje nos convida a pôr em prática 4 palavrinhas importantes. O evangelho que nós referimos hoje, lemos, é Lucas 6, capítulo 6, versículo 27 ao 38. E as palavrinhas que resguarda e apresenta para nós o texto de hoje são: amai, é a primeira. Fazei o bem, é a segunda. Abençoai, é a terceira. Rezai, é a quarta e última. Amai, fazei o bem, abençoai, rezai. São palavras dignificantes, palavras que nos estimulam, mas ao mesmo tempo, para vivenciar estas palavras, precisa deixar para trás outras realidades. Quais são, Padre? O Evangelho nos diz: amai a quem e o que? Vale a pena nos perguntar. O Evangelho responde, ele diz: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. É fácil. Estou à disposição de fazer esse propósito se concretizar. Amar os meus inimigos? Jesus ainda acha pouco e ainda diz em seguida: fazei o bem, a quem e o que? E Jesus diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Pois é. E aí? Estamos à disposição de fazer o bem a quem nos odeia? Terceira coisa: abençoar. Abençoar quem, Padre? O que precisamos abençoar? Jesus diz, deixa claro. Ele diz: bendizei, abençoai os que vos amaldiçoam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Parece muito pesada essa carga. Mas se Jesus nos mostra, é porque é possível. Porque antes ele experimenta. Por isso ele mostra que é possível. Última coisa, rezai. Rezar para quê, Padre? Jesus te mostra. Jesus então diz: rezai por aqueles que vos caluniam. Rezai por aqueles que vos caluniam. Caríssimos, se nós entendermos e pôr em prática essas 4 palavras ou ações, saiba que todo o Evangelho será incorporado, vivenciado. Jesus não fica aqui, ele diz o caminho que precisamos fazer
para chegar ao ponto de amar os nossos inimigos, rezar pelos que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam e rezar por aqueles que nos caluniam. Jesus diz, olha, para chegar a esse ponto e para pôr tudo isso em prática, é preciso viver a beleza da vida. É preciso pôr em prática aquilo que o mundo condena. Ou seja, emprestar não só aquele que eu tenho certeza que vai me pagar. E ainda, diz Jesus, fazer o bem não somente aquele que me faz o bem, mas o contrário. E Jesus diz, olha, olhe para o outro como você mesmo. A relação com o outro consiste no olhar no espelho. Olhe você no espelho. Veja que você é uma pessoa frágil. Veja que você é uma pessoa pequena. Veja que você não tem tantos dons. Mas veja também suas qualidades, suas potencialidades, as maravilhas que Deus fez em ti. Pois é, aquilo que você é, o outro também é. E se eu quero que o outro me faça o bem, por que eu posso e devo fazer o mal ao outro? E aí vai dizer o Evangelho, não façais ao outro aquilo que você não quer para si. O que nós temos feito quando não colocamos em prática essas palavrinhas? Nós tratamos o outro como se não nos conhecêssemos. Quando eu trato o outro mal, quando eu humilho o meu irmão, quando eu ignoro o meu irmão, é porque estou fazendo isto comigo. É porque estou me maltratando, me ignorando todos os dias. Porque o outro nada mais é do que um espelho de mim mesmo. É bom fazer esta reflexão. E aí Jesus diz, na relação com o outro, sede misericordioso. Não seja tão duro, mas seja misericordioso. Deu para entender? Já percebeu quanto duro é você na relação com o outro? E já se perguntou que esta dureza que reflito no outro é justamente o que estou fazendo comigo? Por que ser duro com o outro? Ou melhor, por que ser duro comigo mesmo? É isso que nos questiona Jesus hoje. Por isso, caríssimos, amados e amadas, sejamos dóceis, sejamos carinhosos conosco. E à medida que eu sou carinhoso comigo mesmo, serei carinhoso com o meu próximo. Por isso, repito, amai, fazei o bem, abençoai, rezai. Se nós colocarmos isto em prática, estaremos vivendo plenamente o amor. O mundo de hoje carece tanto desta prática. O mundo que vive a disputa entre ideologias, entre grupos, entre direitas e esquerdas, entre brancos e negros, homens e mulheres, não é o mundo que Deus quer. Por isso, deixemos que a vontade de Deus aconteça em nossas atitudes e em nossas ações. Desejo a você uma quinta-feira cheia de Deus, repleta da sua presença amorosa. Não esqueça de deixar o seu joia, o seu like, e se você não é inscrito no meu canal, faça isto e o Evangelho chegará mais longe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.